Olá! Hoje no mundo político, o impasse na agenda do governo Zema e a batalha eleitoral antecipada em BH. Projetos considerados prioritários neste semestre, como privatizações e adesão ao regime de recuperação fiscal com a União, seguem em compasso de espera na Assembleia. E crescem sinais de insatisfações na base de Zema. Já na Câmara de Belo Horizonte, uma briga política entre o atual presidente e o grupo conhecido como Família Aro resultou em mandatos ameaçados e repercussões para os executivos estadual e municipal. Eu converso com o jornalista e colunista político Orion Teixeira. Sempre um prazer recebê-lo, Orion. Prazer, Marco, falar contigo e com a sua audiência. Orion, antes do início desse semestre, o governador Romeu Zema fez mudanças ali na sua articulação política visando melhorar a interlocução do Executivo com o Legislativo. Deixou a Secretaria de Governo Igor Eto para que assumisse o então deputado estadual Gustavo Valadares. E o deputado João Magalhães acabou ficando com a liderança governista aqui na Assembleia. Mas passados aí 1 mês e meio dessa troca, até aqui quase nada caminhou. Qual sua leitura? Parece que essa é a 4ª mudança já, né, Marco? De secretário de governo que faz essa relação do governo Zema com a Assembleia Legislativa. Eles mudam, mas também não mudam o modus operandi. A maneira como relaciona com os deputados continua a mesma. Daí esses princípios de incêndio que sempre que começa a surgir aqui uma votação importante, um projeto importante, em que essa manifestação de fidelidade da base é colocada à prova, dá esses problemas aí, como te falei com você, de divergências e dissidências. Então, o governo não mudou. Com a mudança, por exemplo, de nomes, né, Gustavo Valadares assumiu, mas os compromissos assumidos por Igor Eto, que não foram poucos, desde o início da atual gestão do segundo mandato do governador Romeu Zema, não estariam sendo cumpridos, o que deixou aí irritada a base, ou parte dela, em função dessa falta de critérios. Atende uma, atende a outros. Então, aqueles que ficaram desatendidos estão reclamando e o governo, não se sabe dentro do governo quem é que está realmente falando pelo governo de Minas Gerais, pelo governo Zema, junto à Assembleia Legislativa. Às vezes você localiza ali oficialmente, que é o secretário de governo Gustavo Valadares, que tem uma experiência enorme de Assembleia Legislativa, mas também aparecem outros nomes aí, como o secretário da Casa Civil, Marcelo Aro, né, que é filho de um deputado aqui, José Guilherme, aqui na Assembleia Legislativa, e que você também já citou aqui, a família Aro, né, ele é o líder dessa família, quer dizer, que tem muita influência política na Assembleia, na Câmara Municipal de Belo Horizonte e também no governo de Minas. Então, esse excesso de cacique, esse caciquismo dentro do governo Zema, na falta de uma liderança maior, que seria o próprio governador, que deveria chamar para si essa responsabilidade, fica aí cada um dando apontando os caminhos que deveriam ser adotados ou não pelo governo. Esse modus operandi a que você se refere, né, que não mudaria do governo Zema, como caracterizar? Seria reconhecer a importância, a valorização da política e dos políticos. E desde que o governo Zema foi instalado, o primeiro mandato, ele nunca respeitou muito os poderes, a Assembleia Legislativa, o Poder Judiciário. Enfim, ele faz um governo que ele considera que esses outros atores não teriam importância, já que ele que foi o eleito para governar Minas Gerais. Então, ele não reconhece a participação desses agentes como uma estrutura de Estado republicana para tomar as decisões e os rumos das ações do Estado. Orion, nas últimas semanas, descontentamentos diversos aí na base do governador vieram à tona. Aqui na Assembleia nós tivemos algumas declarações do presidente da CCJ, Arnaldo Silva, os deputados Noraldino... Isso é importante, né? Pois é, muito importante. Os deputados Noraldino Júnior e Dorgal Andrada também foram alguns que externaram críticas públicas à postura do Executivo em relação a pagamento de emendas, ao Partido Novo e a outras questões administrativas. O que essas manifestações indicam? Exatamente essa insatisfação, né? Esse desatendimento do governo diante das demandas colocadas pelos deputados ou que foram colocadas lá atrás com uma outra estrutura, uma outra relação de governo com o secretário anterior, Igor Eto, que não estão sendo cumpridas, não estão sendo mantidas, continuadas. Então, essa insatisfação vem à tona, aí aparece um projeto aqui, um projeto acolá, onde eles vão localizando essa manifestação de insatisfação. Outro foco, né, de tensão para o governo Zema, que se arrasta desde a legislatura passada, Orion, é a relação com as forças de segurança pública. E essa semana tem uma novidade, né, foram convocados na Comissão de Segurança, que é presidida pelo deputado Sargento Rodrigues, o secretário de governo Gustavo Valadares e a secretária de Planejamento Luísa Barreto. Né, os representantes das forças de segurança insistem, né, em pressionar o governo para que cumpra
um acordo de reposição salarial que foi firmado lá em 2019 e não foi honrado. Essa tensão tem potencial para escalar? Isso aí é pontual, né? Refere-se exatamente a essa reivindicação, essa bandeira dos deputados que são ligados às forças de segurança, aos policiais militares, policiais civis, policiais penitenciários. Então, ela é muito localizada nessa reivindicação da reposição salarial de 40%, que não foi paga, ou foi paga parcialmente, apenas uma parcela, e o governo não os atendeu como eles consideram que atendeu, por exemplo, a questão do professorado, do magistério, com a questão do piso salarial nacional, que teve uma reposição próxima daquele índice que seria o nacional. Já tivemos votações aqui na Assembleia nesse ano em que ficou nítida ali uma postura dissidente de deputados desse setor, né, que representa esse setor. Exatamente. Então, mas eles não estão fechados em um bloco para que em todas as votações isso se torne uma prática comum deles. Apenas em algumas questões pontuais eles se manifestam, mas eles são aliados em algumas outras matérias que eles consideram importantes para o Estado e para o governo. Falando aí das pautas priorizadas pelo governo Zema, o único projeto que tem avançado aqui na casa nas últimas semanas, mas ainda não passou pelo plenário em primeiro turno, é o do aumento da alíquota de ICMS para produtos supérfluos. Esse aumento seria justificado aí pelo governo para financiar o Fundo de Erradicação da Miséria. O que a gente viu, né, foi a FIENG, que é uma entidade tradicionalmente alinhada ao governo Zema, fazendo críticas, governo, né? Fazendo críticas públicas, né, ao projeto de aumento de impostos, mas também deputados da base fizeram a mesma crítica e deputados da oposição têm dito que esses recursos estariam sendo desviados, né, para outras finalidades desde o mandato passado. Essa votação, o governo corre risco nela no plenário? Você acha que dá para fazer essa leitura ou tem uma base ainda? Não, toda votação traz um risco. Quando você põe em votação, você pode vencer ou perder, né? Então isso é possível, mas não vejo ainda esse movimento tão consolidado a ponto de derrotar. O governo tem conseguido, não só o governo Zema, o governo Pimentel anterior, o governo Tucanos, desde 2011, ele consegue prorrogar a cada ano essa cobrança a mais de imposto de 25% para 27% desses produtos considerados supérfluos, pagam ICMS então de 27% sobre o valor final. Eles têm conseguido fazer isso aí sob a justificativa de que esse recurso a mais ele iria financiar o Fundo de Combate à Miséria, o FEM, não é isso? A erradicação da miséria. Agora surgiu essa denúncia de que esses recursos não estão sendo aplicados com essa destinação original, né? Já é uma coisa grave também. E o aumento de impostos também vai contra um discurso do Partido Novo, né? Exato, que é por outro recorrente. lado, o Zema tem prorrogado esse projeto, de vez em quando surge uma crítica, mas ela é tolerável e acaba sendo mantida a prorrogação. Agora ele está tornando ela permanente. Aí contraria aquela bandeira, mais uma bandeira do Partido Novo, de não criar impostos, daí a reprovação da Federação das Indústrias de Minas Gerais, a reprovação do Salim Matar, que deixou o governo recentemente. Então, o governo, em vez de conseguir combater a miséria de outras formas, com outros programas sociais, está mantendo essa arrecadação a mais e agora tornando ela permanente. Então, é mais uma terceira ou quarta bandeira do Estatuto do Partido Novo que está sendo ignorada, quebrada, né, e rompida. Outra iniciativa, Orion, recente do governador foi o envio de uma PEC para retirar da Constituição Mineira a previsão de referendo no caso de vendas de estatais como a CEMIG e a Copasa. Via Twitter, o presidente da Assembleia, né, se limitou a dizer, quando o projeto foi enviado, que o assunto seria tratado ali com muita cautela pela casa, né, com muito debate. É briga grande para se comprar no parlamento? Via Twitter, o governador não se manifestou ao mesmo assunto, né, ao mesmo tema. Marco, isso é o ponto principal daquela relação do governo Zema com a sua base que nós falamos há pouco aqui. O governo não confia na sua base. Por quê? Porque se ele diz que tem 57 votos, são 2 blocos de apoio ao governo. Um bloco principal... 56, mas é isso. Não é isso? Um bloco de 30, outro de 26? É isso. Então, quer dizer, por que esse bloco não está em um único grupo?
fizeram 2 grupos, porque os próprios deputados também não confiam. Então, esse segundo bloco aí de 26, por exemplo, eles estariam dizendo o seguinte: olha, nós estamos alinhados ao governo, queremos apoiar o governo, mas também não seremos também alinhados 100%. A gente quer discutir os projetos e queremos também ser melhor atendidos. Então, eles deixam ali uma possibilidade, uma porta aberta para ficar com o governo ou não ficar com o governo. Então, essa insegurança aí levou o governo a buscar a redução do quórum qualificado mínimo de 48 para 39. Quer dizer, a maioria simples já vendeu um patrimônio histórico como a CEMIG, Copasa, de 70 anos, desde JK. Você vender tem um histórico também, né, da exigência ter sido incluída no governo Itamar, né, que foi um momento o Itamar delicado incluiu a questão do Estado. Referendo, né? O referendo, que é uma outra medida dessa emenda constitucional do Zema. Nessa emenda ele quer 2 coisas. Ele quer reduzir o quórum qualificado aqui dentro da Assembleia de 48 para 39, uma maioria simples. Aí você abre mão de um patrimônio como a CEMIG, 70 anos, como disse, criada por JK, que ontem, essa semana, então, teve mais uma homenagem a ele do aniversário do JK. E a outra medida é de acabar com a participação popular, acabar com a avaliação do eleitor, do cidadão, de se concorda ou não com a perda de patrimônio. Então, o Zema talvez esteja temendo, receando a reação popular, então quer tirar isso da Constituição. Então, e o Zema precisa tanto, né, dos deputados para que aprove, por exemplo, medidas como essa, né, que ele encaminha, mas não consegue estabelecer uma relação próxima duradoura, com eles, né? É falta de confiança, né? Falta de confiança. Ele não confia nos deputados, os deputados também não confiam nele, porque não faz da política uma atuação permanente, um reconhecimento da sua importância nos destinos, nas decisões dele. Teve uma declaração dele em uma entrevista coletiva, né? Coletiva não, uma entrevista exclusiva que ele deu ao jornal Estado de São Paulo, que chamou atenção quando ele dizia que passou a entender que os deputados gostavam de tomar café com ele. Isso aqui no plenário também gerou muitas reações. Não reconhece o valor dos deputados, acha que é um cafezinho, que é um agradozinho que ele vai resolver e não entender em alto nível, né, discutir os problemas que estão aí desafiando o governo dele. Também está em compasso de espera aqui na Assembleia, Orion, o pedido do governo para o desarquivamento, né, do projeto que autoriza a adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal com a União. Em Brasília, as tratativas entre os governos também parecem arrastadas. A última notícia que a gente teve foi de que um plano que foi apresentado ali pelo governo de Minas teria sido rejeitado e precisaria ser refeito. Por que a questão não anda, Orion, na sua visão? Falta diálogo, né? Falta interlocução. Se imagina só, se o governo Zema não consegue ter um diálogo permanente e mais, digamos, mais frutífero que com a sua base, imagina com o governo federal, que ele considera um governo de uma outra ordem, de um outro planeta, de uma outra inspiração ideológica. Então, por exemplo, o governo retirou as travas que tornavam a adesão ao regime de recuperação fiscal algo antipático e prejudicial ao patrimônio público, prejudicial ao servidor público. Quando ele diz que não precisa mais privatizar as empresas estatais, quando ele diz que não precisa mais, não concorda com o congelamento, não é necessário congelar reajuste salarial. Enfim, ele deu condições para o governo aderir ao regime sem ter que dar essa contrapartida, que seria algo assim, bastante prejudicial aos interesses do Estado. Ainda assim, o governo Zema insiste, porque ele tem essa visão ultraliberal, privatizante, ele acha que não é importante ter uma empresa como a CEMIG, ele desconsidera também a importância de um serviço público qualificado, competente, que precisa ser treinado, quer dizer, não valoriza também o serviço público como um todo. E a questão da CEMIG e a Copasa, elas têm uma importância fundamental no Estado, mais do que econômica, porque ela ajuda o Estado a governar com seus dividendos, com as suas... a sua influência no Estado. Imagina você, se uma empresa que for suceder a CEMIG privatizada, uma empresa privada, vai ter interesse em instalar, levar energia elétrica, luz, lá para uma região pobre do Estado, onde precisa ter escolas funcionando, precisa ter postos de saúde, hospitais, enfim, não é uma responsabilidade da empresa privada, isso é um compromisso do Estado com o cidadão daquela região. Agora, em relação, né, à adesão de Minas ao RRF, a gente ainda pode ter novidades até o final do ano, até porque há uma decisão judicial do Supremo, né, que mantendo suspenso o pagamento da dívida do Estado com a União até dezembro. Então, tem essa data meio que pressionando as instituições também. E essa decisão judicial, ela tende a um lado, a uma parte desse imbróglio, que é o Estado
de Minas perante a Assembleia Legislativa, mas perante o governo federal não está arbitrado, definido que o governo federal tem que aceitar e aderir, acompanhar dessa forma, homologar esse acordo. Lula ainda não veio a Minas, né, Orion, desde que assumiu novamente a presidência da República. E o governador Romeu Zema tem alfinetado em entrevistas, né, e também eventos públicos, postagens nas redes, o governo federal, né? Isso tem sido, de certa forma, E a crítica vai para os dois frequente. lados, porque Zema também não foi até hoje a Brasília conversar com o presidente ou com outros ministros, né? São reflexos já do horizonte de 2026, esse contexto? Eu acho que pode ser sim, mas ficariam no segundo plano. Eu acho que mais ainda é uma falta de capacidade política, de interlocução, de aproximação, de governabilidade, que você precisa primeiro governar. Eleição daqui a 4 anos ainda, 3 anos e pouco, né? Você tem muita coisa aí no caminho para poder tratar do ponto de vista administrativo, corresponder nessa esfera de gestão, para depois você pleitear e mostrar o que fez, o que vai fazer numa disputa eleitoral. Então é fundamental que ele vá a Brasília, converse com o presidente, converse com o governador, peça audiências, e, enfim, isso é normal, faz parte da política. Quantos governadores já foram a Brasília? Então o presidente Lula também deve vir aqui, mas isso deve estar causando alguma dificuldade desse agendamento aqui. E você pode notar que não é só o caso do presidente, os ministros vêm a Minas Gerais, quantos já estiveram aqui? O vice-presidente Geraldo Alckmin também, já teve acho que 3 vezes. Sim, mas teve inclusive estado. com o governador Romeu Zema, né? Em Vitória estiveram juntos, depois aqui em Santa Luzia. Mas eu digo o seguinte, os ministros estiveram aqui em Minas Gerais e todos eles passam direto pela cidade administrativa, que está no caminho, ali de Confins, do aeroporto internacional. Eles passam direto, vêm para a Assembleia Legislativa para anunciar programas. Será que é porque o governo Zema não acenou recepcioná-los? Ou porque o governo federal que não passamos, não entramos na cidade administrativa com o governo Zema, que não houve um entendimento. Então falta esse diálogo aí, alguém faz essa mediação, é preciso ter essa conversa, né? Nos gestos do governador, você acredita que já fica claro que ele tem um projeto nacional? E sim, essa foi desde o início da posse, da instalação do segundo governo de Zema e da posse de Lula, o governador sempre tem manifestado posições bastante críticas, às vezes até duras, injustas, com o governo federal, como foi aquela primeira a Você respeito... deu o título de cidadania a Bolsonaro recentemente isso, também. Coroando isso, né? Todo esse rosário de manifestações. Mas na primeira semana de governo, primeiro mês de governo, ele foi a Brasília se solidarizar com o governo após aqueles ataques golpistas contra os prédios públicos dos 3 poderes, e rechaçando isso, para logo em seguida, numa outra entrevista na semana seguinte, dizer que o governo federal teria sido omisso, negligente, diante dessa situação dos próprios atos golpistas, quer dizer, culpando o governo de ter sido atacado, né? Então, quer dizer, ele não precisava ter feito isso, mas logo a estratégia dele foi de mostrar que ele tem um lado e que ele é contra esse governo e que ele busca atrair para si aquele eleitorado bolsonarista que ficou refém aí com a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Do ponto de vista do governo federal, Lula ostenta até aqui boa aprovação, né, em pesquisas e está ali tentando se equilibrar nas relações com o Centrão, fez recentemente uma reforma ministerial. Minas tem apenas um ministro, né, Alexandre Silveira, de Minas e Energia. O Estado, Orion, precisa se fortalecer politicamente junto ao governo federal? Muito, né? E esse é um movimento permanente e constante. Nós tivemos, semana passada, até um registro de que da importância disso e do resultado disso. A união política, tivemos aqui o judiciário, os magistrados se uniram em torno de um nome. Houve uma convergência em torno do nome do desembargador Afrânio Vilela, que acabou sendo indicado, escolhido por Lula para o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Houve um movimento político, o governador não participou dele, é verdade, mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a bancada federal, de maneira unânime, né, fizeram um abaixo-assinado, foram até os representantes do presidente, do Ministério da Justiça lá, para defender o nome de Afrânio Vilela, que ao final acabou sendo indicado. Vai passar por aquela sabatina do Senado, mas a tendência dele é de ser nomeado. Então, Minas é uma conquista histórica para Minas, de 22 anos depois da última indicação, que foi Paulo Medina, desembargador aqui do Judiciário Mineiro. Um ator político mineiro que ressurgiu, né, em aparições recentes aí na mídia após ser inocentado em processos é o ex-governador Aécio Neves, atual deputado federal. Falando inclusive, né, em entrevistas aí a veículos nacionais se criar uma nova via para o Brasil.
Aécio tem condições de voltar a liderar algum projeto para disputas majoritárias? Não vi esse ressuscitamento que você disse, nem acredito que exista essa possibilidade de um outro projeto. Precisa, então, reconstruir para depois, talvez, quem sabe, a coisa ter aí uma oportunidade, uma possibilidade de crescimento. Mas o partido dele, inclusive o PSDB, praticamente não tem influência alguma tem na política disputa municipal, judicial nesse momento, né? Com exatamente. Eduardo Leite, presidente nacional, governador do Rio Grande do Sul, sendo afastado por decisão judicial. E na política municipal, estadual e nacional, eles não têm, assim, digamos, representatividade forte nenhuma. E essa briga com Leite, que é Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que eu acho que é a última facada no próprio coração, porque ele é um quadro importante, uma renovação política do país e principalmente do PSDB. Vamos falar agora da política na capital mineira, que também vive dias quentes. Fervente, né? O presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, Câmara de Belo Horizonte, o secretário da Casa Civil do governo Zema, Marcelo Aro, ex-aliados, entraram ali em rota de colisão desde que o grupo de Aro assumiu também a Secretaria de Governo da capital, do prefeito Fuad Noma. O mesmo grupo tem cerca de 10 vereadores em Belo Horizonte. O que está em jogo nesse embate? Né? Também é antecipação eleitoral, aí no caso de 2024? Bom, antes tem uma eleição municipal 2022 Não, 2024. Eu falo do ano que vem, 2024, municipal. Isso. E depois 26 também. Isso? Isso. É estadual, né? Então, veja aí, existe todo esse movimento. Uma coisa está implicada uma com a outra, né? É curioso isso, porque você fala secretário de Zema. Não tem como dissociar Marcelo Aro do governo Zema. Então, não tem como dissociar o governo Zema dessa crise municipal. Então, as coisas ali vão ter uma contaminação que o Zema vai ter que observar direitinho isso aí para não sobrar para ele também. O Marcelo Aro, você diz que ele rompeu, né? Ele não era um aliado de Gabriel Azevedo. Ele usa um e o outro, eles se usaram, né? O Marcelo Aro usou o Gabriel Azevedo para derrotar o prefeito Fuad Noman na eleição de janeiro passado, né? Ele conseguiu articular ali 18 votos, somados aos 3 de Gabriel Azevedo, e eleger então o presidente Gabriel Azevedo para a Câmara Municipal, mas com um acordo, um pacto, né? Que depois de um ano de gestão, que terminaria agora em dezembro, o Gabriel renunciaria para o Juliano Lopes, que é aliado de Marcelo Aro, assumisse essa presença. Pacto que agora parece estar rompido. Não, resolveu antecipar o processo, quer dizer, em quantos meses? Em 3 meses, né? Então, eles não vão esperar mais o Gabriel Azevedo, porque aí mudou. O pacto era entre eles. Agora, o Marcelo Aro, o grupo dele, fez um outro pacto com o prefeito de Belo Horizonte, que tem pressa. Acho que o Gabriel Azevedo, ele cometeu um erro ao concentrar a sua oposição ao prefeito de Belo Horizonte, porque isso incensou o prefeito a disputar a eleição, a reagir, porque ele não estava nem pensando em criar condições políticas para se reeleger prefeito de Belo Horizonte. Com essa briga aí, o prefeito assim está com a faca entre os dentes e porque quer agora vencer Gabriel Azevedo e quer também viabilizar a sua própria reeleição. Marcelo Aro, então, está dando as condições para o prefeito de governabilidade que o Gabriel tirou. Em pesquisa Datatempo divulgada essa semana, o fato é que tanto Marcelo Aro quanto Gabriel Azevedo, né, quando os nomes deles são colocados ali na disputa para a prefeitura da capital, pontuam um pouco. O prefeito também aparece só na 4ª posição. Né? Esses dois atores, Aro e Azevedo, podem ter um papel preponderante no processo? Eu acho que o Marcelo Aro ele tem um papel de influenciador político, cabo eleitoral, né? Ele tem influência política no governo de Minas, na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal, como se diz. Então, eles vão dar sustentabilidade a um candidato, torná-lo viável ou não, como tornar viável ou não uma gestão pública municipal. O Gabriel Azevedo tentou, mas eu acho que ele não conseguiu crescer a esse ponto. Então, a tendência dele é sobreviver hoje, politicamente, dentro da Câmara de BH. Os 5 nomes, né, que mais pontuaram nessa pesquisa Datatempo dessa semana para a Prefeitura de Belo Horizonte, Orion, são Mauro Tramonte, deputado estadual, Carlos Viana, senador, Duda Salabert, deputada federal, em 4º lugar o prefeito Fuad Noma e o deputado estadual Bruno Engler em seguida. Mas ainda há 70% dos eleitores que não sabem em quem votar, né? Em que pese a gente ainda estar distante, né, ser um cenário prematuro. O que chama atenção nesses dados?
que não existe uma liderança natural, né, ocupando esse espaço, e até porque também está muito cedo ainda de isso acontecer. Ninguém se colocou em condições de receber a manifestação desses 70% do eleitorado, até porque não existe uma campanha no ar acontecendo. Então, é lógico que um Bruno Engler aí vai ter um posicionamento forte, porque ele representa um grupo político, o bolsonarismo. Então, ele vai ter esse voto fiel. O prefeito Fouad Noman, eu acho que pela própria força da máquina e pelos resultados que ele deverá imprimir até o final da gestão dele, ele vai conseguir se tornar mais competitivo. Fouad está no PSD, né, um partido que mantém aí pontes com o governo federal e o governo estadual. Uhum. O presidente estadual da Legenda, deputado Cássio Soares, né, que assumiu agora no final do último semestre aí o comando da Legenda, ele já disse aqui no mundo político que deseja que Fouad tenha o apoio no ano que vem de Lula e de Zema, e que acha essa construção política possível. E você? Bom, a engenharia política é muito complicada, essa para poucos engenheiros, né, capacitados. Então, não acredito muito nisso não, porque todo mundo vai ter um posicionamento. E o PT vai marcar a posição, sim, porque precisa ter um candidato a prefeito, não para vencer talvez a eleição, ou para resgatar o seu nome, a sua imagem junto ao eleitorado, mas para poder fazer primeiro uma bancada municipal de vereadores que garanta essa sobrevivência política do partido aqui na capital mineira. Então, com certeza, ele virá com um candidato próprio para no segundo turno, quem sabe fazer essa aproximação com o prefeito Fouad Noman. Agora, quem vai fazer esse trabalho aí de articulação, de aproximação de Zema com o Fouad Noman, o elo que eu vejo aí no momento é o Marcelo Aro, secretário da Casa Civil. Uma última notícia para encerrar a nossa conversa, né, Orion? Sim. O Superior Tribunal de Justiça, Sim. decidiu, né, que os mandantes da chacina de Unai finalmente deverão ser presos, né, para o cumprimento de suas penas. Fazendeiro Norberto Mânica e outros aliados. A decisão não pega aí o irmão de Norberto, Antério, ex-prefeito de Unai, que acabou sendo condenado em um processo mais recente. Qual que é o peso simbólico disso? É uma decisão histórica, né? Porque foi nessa terça-feira o Superior Tribunal de Justiça, a quinta turma, deu voz de prisão para esses mandantes desse crime hediondo aí contra quatro funcionários fiscais do Ministério do Trabalho. E o que é interessante, a coincidência ou não, é que isso aconteceu próximo aí da operação que aconteceu na semana atrasada, né, de combate ao trabalho escravo, que foram resgatados diversos trabalhadores, inclusive aqui em Minas Gerais, numa única fazenda, 59 trabalhadores nessa condição de trabalho escravo. Dizem aí, não posso te garantir, que essa fazenda tem ligações com uma das famílias desses aí réus condenados. Minas, inclusive, tem posição destacada nesse ranking, né, negativo do trabalho curiosamente, escravo. assim, pela dimensão continental, 853 municípios, e também porque tem uma fiscalização muito mais rigorosa. Porque tanto é que no Acre, ali no Pará, Bahia, estados também da mesma dimensão de Minas Gerais, não tiveram tantas ocorrências, talvez a fiscalização não foi tão eficiente assim. Orion, muito obrigado por mais esse papo conosco e vamos continuar aí de olho, né, nos próximos lances da cena política mineira. Um abraço para vocês. Eu conversei com Orion Teixeira, jornalista e colunista político. Falamos sobre os últimos movimentos na cena estadual, como pautas do governo Zema travadas aqui na Assembleia, disputas de poder na Câmara de Belo Horizonte e articulações que podem impactar as eleições municipais do ano que vem. O Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.